Olá, hoje eu estou particularmente feliz em compartilhar um livro com vocês. Foi uma experiência tão particular, tão tremenda, tão íntima, intimista para mim, que eu gravei ontem uma dica literária, mas ficou muito emotiva. Então eu decidi fazer outra. Eu estou falando do livro O Arroz de Palma, de Francisco Azevedo. Esse livro, ele tem uma singularidade muito grande, muito forte. Primeiro eu quero dizer como é que ele veio parar nas minhas mãos por acaso. Eu estava numa livraria. Gente, se esse barulho estiver atrapalhando, eu já fechei tudo, mas está muito difícil porque tem uma obra que só começa na hora que eu vou gravar. Não tem jeito. Eu começo mais cedo, começo a gravação mais tarde, e parece que eles ficam esperando. Fechei tudo, vamos tentar. Eu estava na livraria procurando outros livros de outros assuntos. Eu sou historiadora por formação, então os livros que eu gosto de ler e que automaticamente eu vou atrás são livros de história, de filosofia, de sociologia, da área de humanas. E esse é um livro altamente humano que veio parar na minha mão porque eu já estava fechando a compra, a compra já estava no caixa, e uma vendedora que não era a que estava me atendendo veio e começou a conversar comigo, falando de como ela gosta de ler. E ela me perguntou se eu já tinha lido O Arroz de Palma. Eu falei não. E ela me deu uma pequena pincelada do livro, e na hora a primeira coisa ou a única coisa que me bateu é: minha mãe vai amar essa leitura. E como em tempos de pandemia nós estamos vivendo esse momento, eu tenho feito leituras com minha mãe no Zap. Eu leio para ela um livro, ela lê um livro para mim. Aí eu falei para ela: traz, bota aí na compra. Então eu vou dar para vocês a descrição inicial que ela me deu. Ela fala que é um casamento lá em Portugal. Eu vou agregando alguns detalhes. Em 1908, o casamento de José Custódio e Maria Romana. E o José Custódio, a irmã dele não tem condições de comprar um presente para ele. Então, na hora do casamento, como as pessoas estavam muito felizes, estavam expressando sinceramente muitos votos de felicidade, de prosperidade, de fertilidade, foi uma chuva de arroz. As pessoas jogaram muito arroz na saída da igreja. E tem um detalhe que vai ser retomado depois: na hora que ela joga o buquê, quem pega o buquê é uma moça cega que nem tinha feito esforço nenhum para pegar o buquê. Mas isso é um detalhe só para aguçar a tua curiosidade, porque tem um desdobramento. E as pessoas vão para a cerimônia, por mais simples que seja, que tenha sido, e a irmã dele olhando aquele arroz todo e o simbolismo daquele arroz que foi dado com tanto carinho, foi jogado com tanta emoção, com tantos desejos de felicidade no casamento, ela cata aquele arroz todo. Ela não deixa um grãozinho. Ela limpa, ela ensaca aquele arroz. E é até bonita a descrição. Ontem eu achei.
Hoje eu não sei se eu vou achar aqui, porque eu também estou fazendo no improviso. Ela fica tão assim maravilhada com aquele arroz jogado pela forma, pelo simbolismo, e esse simbolismo vai estar no arroz inteiro, por isso o nome do livro é Arroz, e Palma é a irmã dele que cata esse arroz. Então diz assim: entusiasmada, se põe a juntar todo o arroz. Não deixa sobre as pedras um só grão. Em casa, ao pesar sua colheita, se alegra com os 12 quilos reunidos na balança. 12 quilos de arroz. Ela pensa: está ali o presente de casamento que dará a seu irmão José Custódio e a sua querida cunhada Maria Romana. Então, ela escreve um cartão com inteligência e má caligrafia. Esse arroz, plantado na terra, caído do céu como maná do deserto e colhido da pedra, é símbolo de fertilidade e eterno amor. Esta é a minha bênção. Palma. Viana do Castelo, 11 de julho de 1908. E então a gente já sabe o arroz de onde vem e quem é a Palma, a tia Palma. O livro é a narrativa do filho primogênito do casal. É ele quem conta a história pra gente. E começa aos 88 anos. Ele começa, eu até já citei isso de cabeça, essa entrada. Eu aqui na fazenda, eu aqui na cozinha, 4 e pouca da manhã, Isabel ainda dorme, o sol ainda demora. Eu aqui, um velho de 88 anos. Para os mais novos, o avô eterno, o que não teve começo nem terá fim, o que já veio ao mundo com essa cara enrugada. Eu aqui, de avental branco, picando o tempero verde. Preparo o almoço da família. Então ele, aos 88 anos, ele está preparando um almoço que vai reunir toda a família. E nesse preparar do almoço, ele conta toda a história dos pais dele, da tia Palma, que são as figuras centrais, dos filhos, né? Ele, os irmãos, e mais adiante o casamento deles, e os filhos deles e os netos. E é essa gente toda que vai estar no almoço que ele está preparando. Então ele vai contando a história, e esse arroz, ele é um símbolo que vai permear toda a história. E ele vai contando de uma maneira tão particular, ele vai contando de uma maneira tão própria. E eu fui me envolvendo com a história de uma maneira tal que, para mim, era uma autobiografia. Era a autobiografia do Antônio. Porque é riquíssimo nos detalhes, nos pormenores, e quando ele se refere às pessoas da família, todas têm seu espaço, ninguém fica vagando. Só alguém que realmente tenha vivido pode contar com tanto detalhe, com tanta interesse, sem deixar nenhum personagem fora. Todos estão completamente dentro do contexto, na hora certa, no momento certo. E o Antônio, ele é uma pessoa que, desde criança, ele é meio filosófico, meio fantasioso, meio teatral, meio
sabe, ele sai, ele se distrai com as coisas. E aí eu me identifico muito com ele, e depois com o netinho dele, que tem. Netinho não. Com o filho dele e o netinho dele. Neto não, filho. O filho dele, é tanta gente, que tem muito a ver com ele. Né? Ele tem um casal de filhos, que é uma pessoa que para admirar o belo, para contemplar uma árvore. E quando ele olha aquela árvore, ele viaja, ele se perde nas lembranças, nas conjecturas, nas análises, nas filosofias que ele chama de filosofia de bolso. Na verdade, ele diz que a esposa dele chama de filosofia de bolso. Então, é um requinte tão grande que, para mim, é a biografia do Antônio. Eu vou falar mais sobre a biografia do Antônio, mas eu quero fazer um parênteses. Quando, porque o casal, antes de eu fazer o parêntese, eu tenho que concluir o raciocínio. Os pais dele se casam em Portugal, esqueci agora, me deu branco, casam em Portugal, e pelas circunstâncias são obrigados a vir ao Rio para o Brasil, e eles se instalam no interior de Minas, numa fazenda, e ali eles ficam. E a irmã vem junto, a Palma vem junto, a irmã do pai, né? Ela e a cunhada, ela e a mãe, são amigas, sabe? Assim, tipo, você lê o pensamento do outro. E tem até uma coisa engraçada que eu vou contar, que eu lembrei agora. O pai, o José Custódio, ele tem um temperamento muito difícil. Porque ele era uma pessoa que sofria de prisão de ventre. Então, elas diziam, ele está sempre enfesado. Esse temperamento dele é porque ele está enfesado. Então, quando elas queriam falar com ele, tratar alguma coisa assim mais delicada, elas ficavam esperando para ver como é que ele saía do banheiro. Se ele saía mais leve, se ele saía mais feliz. Aí, opa, é agora, vou falar agora, vamos tratar agora, porque agora ele está bem. Porque esses detalhes enriquecem e singularizam tanto a história. E aí, como foi a trajetória do casal aqui em Minas Gerais, e depois como ele é o primogênito, né? Como é o nascimento dele, ele contando, gente, ele nascendo. É incrível. Ele fala como se ele fosse o bebê, sabe? A visão do bebê, sabe? Chegou aquele cara e tal, agora eu vou me aninhar aqui nesse... Eu tava lá dentro, agora eu vou me aninhar no peito da minha mãe, né? Mas a delicadeza, é poético, é romântico, embora não seja piegas. Então ele vai descrevendo de uma maneira, e ele, garoto, depois vem os outros irmãos, mais 3 irmãos, e ele é o único que tem essa personalidade. Os outros são moleques, querem correr, querem brincar, querem não sei o quê, mas ele é o único que tem essa coisa meio introspectiva, meio filosófica, meio parar para contemplar e perceber e sentir as coisas. Então, ele é o único que se assenta desde pequeno para ouvir as histórias que a tia Palma tem para contar. Desde lá de Portugal, dos ancestrais, ela vai contando aquilo tudo, ela conta do casamento, ela conta da história do arroz, e ela vai passando um monte de lições de vida para ele,
que dá pra gente puxar pra gente, sabe? Dá pra gente pegar muita coisa para refletir. E assim, a tia Palma, ela é uma mulher que não casou porque não quis casar. Ela teve um grande amor e eu não vou contar, mas não deu para se concretizar, e aí ela decidiu que ela ia ficar na dela, ficar sozinha. Cá entre nós, melhor sozinha do que mal acompanhada, todo mundo conhece esse ditado. E logo depois disso, a mãe vem a falecer e ela tem que assumir o cuidado dos irmãos dela. Então, ela decide realmente não casar e ficar de boa. Mas ela é uma mulher que tem uma percepção de vida. Eu não vou entrar nessa coisa assim, nesse clichê de é uma mulher à frente de seu tempo. Muito clichê. Ela é uma mulher que tem uma maturidade e uma percepção de vida que é... E ele ali, desde garotinho, ele vai ouvindo, vai aprendendo, ele vai guardando aquilo para a vida dele, sabe? Ele vai interagindo com ela. Aí a gente vê ele criança, ele já rapazinho, mesmo depois de casado, aquela interação, e ele sempre aprendendo, sabe? Sempre atento. E essa coisa dele, que eu disse que é muito parecido comigo, essa questão do filosófico, do de repente se desligar de tudo que está à sua volta e ficar... eu tenho ali a foto de uma borboleta, e aí eu olho para a borboleta e começo a viajar, e o que está aqui já não me atinge mais, porque eu estou ali com a borboleta e estou em outro lugar, com outros pensamentos, com outras memórias, com outras reflexões. Ele é assim. E ele herda da tia, muito mais talvez até por aprendizado, um lado meio teatral. A tia mostra para ele como é que a vida, ela é o desenrolar de uma peça de teatro. Tem um momento certo da fala, tem um momento certo de você deixar o outro tomar a cena. Agora a cena é dele, agora você... A cena só pode ser interrompida se eu estou em cena, a palavra está comigo. Aquilo só pode ser interrompido, diz Tia Palma, se for um elemento espontâneo que invade a cena. É muito aprendizado, é muita maturidade, percepções e valores e tal. E esse lado teatral é o que vai me fazer ir ao parênteses, porque é bem marcado. E assim, uma das coisas que eu acho essencial na leitura, eu já disse a vocês em outras dicas literárias, eu acho muito importante que o livro, a história, ela esteja muito bem localizada no tempo e no espaço, para a gente saber qual é a visão daquele momento histórico, o quadro em que se passa, os costumes, os hábitos. Tanto que, ao ler esse livro para a mamãe, ela, dos comentários dela, além de dizer que era engraçado, emocionante, ela diz: me faz voltar no tempo, relembrar muita coisa do tempo que eu era moça, do tempo que... Porque em 1941 ele chega no Rio e ele começa a descrever o Rio de Janeiro. E minha mãe se vê e vê o Rio de Janeiro que ele está contando. Um Rio de Janeiro que não existe mais. E aí, mais ou menos nessa altura do livro, quando ele chega ao Rio de Janeiro, 1941, não sei por que cargas d'água, eu abri a contracapa do livro, ou esbarrei, eu não sei. Aí eu dei de cara com o autor, eu falei: esse homem não tem 88 anos. Eu não tenho vergonha de dizer isso, vou explicar por quê.
Eu falei, esse moço não tem 88 anos, nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Aí eu fui ler aqui, aí tá. Francisco José Alonso Veloso nasceu em 1951. Aí eu falei, nasceu em 51? Mas como é que ele nasceu em 51? Se em 41 ele estava chegando no Rio. Aí é que eu fui sacar que isso não é uma autobiografia, nem sequer uma biografia. É um romance do Francisco. Eu estava tão envolvida com a história, ainda estou, que eu nem percebi que o autor é Francisco e o personagem é Antônio. O tanto que a história me envolveu. E eu comentando isso com alguém hoje, né? Porque eu acabei de ler ontem e eu quis gravar logo após que eu acabei a leitura, e eu não pude porque eu estava em lágrimas. O livro todo eu ri, eu gargalhei, eu chorei, eu fiquei triste. É muito envolvente a história e muito real. Por isso que eu acreditei e continuo achando, eu continuo dizendo, o Arroz de Palma é a autobiografia do Antônio, que aliás se define de uma maneira muito interessante e isso tem um desdobramento inteiro no livro. Ele se define como a terreníssima trindade, porque ele é ele é passado, presente e futuro, e tudo ao mesmo tempo. E como ele está trafegando na memória, né? Ele está aos 88 anos narrando toda a história, ele está trafegando ali o tempo todo, que é a característica de Deus, trafegar no tempo com essa liberdade, né? E aí ele toma essa liberdade literária para dizer isso. Eu estou trafegando aqui, enquanto eu estou cortando o tempero, enquanto estou preparando o almoço, eu estou trafegando. Então ele está lá na infância, está na adolescência, ele vai narrando aquilo tudo, descrevendo os diálogos. E não pense que são só flores, não, é uma história de vida. Então, quando tem um momento, sabe aquelas coisas que vão se acumulando na família, vai acumulando e um dia estoura, sabe? Também tem esse momento. E o que eu comentei hoje é assim, que o importante da leitura, eu estava falando, é a contextualização e a cadência. A gente tem que ler na cadência que o autor propõe. E o autor, para mim, não é o Francisco, é o Antônio. E ele impõe essa cadência meio teatral. Sabe? Você vai lendo, a cadência é teatral, você vai vendo o cenário se montar, você vai vendo. E só depois, eu já tinha lido, no dia que eu abri a contracapa, eu li, mas só hoje de manhã é que eu me dei conta que o Francisco Azevedo é dramaturgo, roteirista cinematográfico, poeta e diplomata. Quer dizer, a ideia, o teatral é do Francisco, mas para mim não é do Francisco, é do Antônio. E eu acho que quando eu estou dizendo isso, que para mim o livro continua sendo a biografia do Antônio, que me envolveu, como aquela história, aquele livro Éramos Seis, ali aquele livro não tem nada demais, no sentido, né? Não, é a história de uma família. Então tem muita coisa demais, porque é a história de uma família, como é que o casal se relaciona. Se eu não me engano, também tem a figura da cunhada e tem os filhos, como é que cada um
como é que cada um é quando criança e adulto, como eles mudam, né? No Éramos nos Seis, tem bem essa caracterização. As crianças têm uma personalidade, mas quando elas crescem, parece que o negócio potencializa ou muda. E a gente se envolve com a história, sendo que ali é uma história real mesmo, né? Então essa cadência teatral que é do Francisco, mas que para mim é do Antônio, e eu acho muito importante que essa leitura, esse tipo de leitura seja feita em voz alta para a gente ganhar com essa cadência. Porque a gente lê em voz alta é uma coisa, lê sem falar é outra. Ganha essa cadência e eu acho que expande o nosso entendimento. E é bem a relação dele com a tia Palma. Tem horas que a tia Palma fala, ele diz, eu, vírgula, nem pisco. Tudo dele é assim, bem curto, porque é para criar a imagem teatral do espetáculo. Então, eu nem pisco. Eu tenho que absorver tudo, com todos os sentidos. Então, ele fica ali atento. Não pode piscar, ele não basta ouvir o que tia Palma fala, ele tem que ver. Ele tem que sentir o cheiro. Sabe? E nisso a gente é muito parecido, essa percepção, essa maneira de às vezes se desconcentrar. E é interessante que Isabel, a mulher com quem ele se casa, ela percebe, ela aprende a lidar com isso e ela que chama de filosofia de bolso, né? Para com a tua filosofia de bolso, mas ela sempre de uma maneira amável faz ele retornar das viagens mentais dele, da filosofia de bolso, mesmo no meio de outras pessoas. Ela sabe como chamar ele à realidade sem criar uma situação desagradável. Gente, é uma super, hiper dica de leitura. O Arroz de Palma, a biografia do Antônio, escrita, a autobiografia do Antônio, escrita por Francisco Azevedo. É precioso demais, é uma leitura assim. Aí você vai dizer, poxa, mas o livro é longo. Você não sente, porque você vai se envolvendo. E aí, quando você pensa que a coisa vai por um caminho assim, muda, né? Porque a vida é assim. A nossa vida é assim. A gente pensa que está indo por ali, de repente alguma coisa acontece, muda o percurso completamente, muda. E aí vem a maturidade da tia Palma e a maturidade dele com o tempo de aprender a assimilar isso sem grandes traumas, sem se perder. E até o final, até os 88 anos dele, ele não tem vergonha de dizer que ele está aprendendo, sabe? Tem horas que ele diz, puxa, quanto tempo eu perdi com esse meu jeito fantasioso de pensar. Minha mulher é tão lúcida, vai direto ali no assunto, vai direto, sim, e eu tô aqui perdido pensando. Mas como ele mesmo diz, como ele mesmo cita, como dizia a tia Palma, cada um é de um jeito. Então, e como é que ele vai navegando no tempo e dizendo, né, como é que ele se relaciona com os pais e com a tia Palma, com os sogros, com a noiva e esposa,
como é que ele se adapta à nova realidade com os filhos, depois com os netos, né? E o grande almoço, que não é o final do livro. O grande almoço que reúne toda a família, que, se eu não me engano, são 96 pessoas, né? E a última vez, o último grande encontro deles tinha sido aquela explosão de quando tudo vem à tona, né? Tudo aquilo que se acumula na vida toda. E tem muito mais detalhes que eu podia ficar aqui salientando para aguçar você a ler, mas sinceramente eu acho que não precisa. Eu não estou dando nenhum furo de reportagem que impeça você de ler. Pelo contrário, os comentários que eu vou fazendo com as pessoas assim, já tem fila para ler o livro, mas eu ainda estou me decidindo se eu vou reler ou não. Porque é uma preciosidade que realmente o Francisco tem que ser um cara, eu não conheço nada do autor, mas tem que ser um cara muito cabeça para ele poder criar essa história, dando a devida importância aos personagens, dando o devido espaço, não deixando ninguém de fora, não esquecendo de ninguém, da trama de ninguém. Tá muito bem desenhado, que para mim continua sendo a autobiografia do Antônio, porque só alguém que vivenciou tudo isso pode ter escrito, sabe? É claro que isso, eu não conheço Francisco Azevedo, não tenho nada, não conheço nada dele, mas está claro que isso é o que ele coletou na própria vida, na própria experiência dele como pessoa, em família, no teatro, no cinema. Mas ele soube condensar, ele soube amarrar isso de uma maneira muito legal, não vou dizer no livro, mas dentro dele. E o maior elogio que eu acho que eu posso fazer ao Francisco é dizer que se ele conseguiu escrever um livro onde ele não é o autor, mas ele está com a gente sentado na plateia, ele faz parte da plateia junto com a gente, eu acho que esse é o maior elogio. Porque o livro tomou vida própria, sabe? Inclusive porque quando o Antônio começa, naquela citação que eu fiz, ele se dirige a nós, a você que está lendo. Então é o tempo todo o Antônio conversando com ele e conosco, sabe? Ele divaga, depois ele volta e conversa com a gente, conta as coisas. Então, assim, o Francisco, não sei nada sobre ele, a não ser o que eu li aqui, mas eu acho que o maior elogio que eu posso fazer a ele é que ele ter conseguido essa façanha num livro é coisa de muita sensibilidade. Muita sensibilidade, tá? Tá a melhor dica literária, da melhor dica literária, da melhor dica literária que eu possa fazer nesse estilo de leitura. Então, beijos no coração e no mais, boa leitura, ótima leitura, excelente leitura.